Valeu, moçada, obrigado pelo teu carinho e pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio? O Tricolor se reapresentou hoje à tarde lá no CT Luiz Carvalho. O domingo foi de folga após o empate contra o Botafogo. E o Grêmio agora já pensa no Fortaleza. Partida super importante que acontece na próxima sexta-feira. Na reapresentação de hoje, gurizada, nós tivemos algumas notícias importantes. Reforços caseiros. Jogadores que estavam afastados e que voltam a ser opções para o técnico Renato Portaluppi. Vamos fazer o seguinte, vamos ver algumas imagens que o Grêmio divulgou nas redes sociais do treino de hoje à tarde. A gente viu o Soteldo, a gente tá vendo o Pavon, o Fábio agora treinou normalmente, aliás, treinaram normalmente esses três jogadores e devem ficar à disposição para o confronto da próxima sexta-feira contra o Fortaleza. Lembrando que para esse jogo o Renato não terá Marquezin, o Monsalve, que levou o cartão vermelho, e também não terá o Vijaçante, que levou o terceiro cartão amarelo. Esses jogadores ficam de fora desse confronto, que é importante, para a gente poder ter um respiro, né? Continuar respirando no Campeonato Brasileiro, porque, Deus o livre, nós entrarmos mais uma vez na zona de rebaixamento. Fato é, gurizada, nós temos jogadores pendurados também para o Clássico Grenal, e que a gente deve ficar de olho nesse próximo jogo, já pensando no Clássico, que é depois ainda da data FIFA, lá na segunda quinzena de outubro, tá, gurizada? Então tá aí as imagens do treino de hoje à tarde, imagens que trazem um pouco mais de alívio, com toda certeza, pro Renato, que ganha mais opções. Gente, vamos falar sobre outra situação importante, que é a questão de dinheiro. Afinal de contas, o Grêmio teve um baque muito grande nas suas contas, por conta da enchente, dos prejuízos aqui no nosso estado. Fato é que a CBF se propôs a ajudar. E hoje à tarde aconteceu uma reunião na sede da Confederação Brasileira de Futebol com os três presidentes dos clubes aqui do estado, Grêmio, Inter e Juventude. Nesta reunião ficou acordado que Grêmio e Inter receberão 6 milhões de reais da CBF. O Juventude vai receber 4 milhões e meio. Bom, 2 milhões a dupla Grenal já recebeu da CBF há cerca de 2 semanas atrás. Agora, os outros 4 milhões serão pagos em 2 parcelas no próximo mês, no caso, o mês de outubro. Fato é, meus amigos, que eu achei, pelo menos, e aqui é uma questão de opinião, tá? Eu achei que esses valores aí são meio, vamos colocar assim, meio injustos. Acho que ficou mal dividido essa história aí. Porque a CBF diz que está ajudando os clubes por conta de voos fretados, hotéis, aluguéis de estádio e tudo mais. O Juventude não precisou alugar estádio, levou 4 milhões e meio, beleza, por conta de voo fretado. O Inter voltou muito mais cedo que o Grêmio para casa e alugou bem menos hotel, e a questão de estádio também foi uma parceria com o Juventude. O Grêmio teve que treinar fora do estado, pegou o voo fretado muito mais longe que o Inter, que o Juventude. O Grêmio teve que alugar estádios e ficou mais tempo do que as outras duas equipes. Tudo bem, vamos dizer, o Inter, no caso, teve o seu prejuízo por conta do CT, mas a ajuda da CBF não é para recuperação de estrutura, é para ajudar os clubes com os gastos extras de hotel e logística. Sendo assim, o Grêmio teve mais prejuízo que as outras duas equipes. Então, nesta forma, não acho que o Grêmio deveria ter recebido a mesma coisa que o Inter e algo parecido com o que o Juventude teve, por exemplo. Achei que ficou mal dividida essa história, até porque se falava em valores na casa de 8 milhões de reais de ajuda para o Grêmio. O Grêmio tinha feito lá, pegado tudo que gastou e feito lá um dossiê entregue à CBF com 12 milhões de gastos que o Grêmio teve nesse período. A CBF entendeu que era 8. E agora, no caso, pelas informações do colega Eduardo Gabardo, vai ajudar apenas com 6. Então, assim, ficou mal dividido, ficou pelo menos pela metade do que o Grêmio entendia que gastou nesse período, mas é uma ajuda que vem aí bem com a cara de CBF mesmo. Uma ajuda que demorou todo esse tempo, vai ser tudo parceladinho e ainda vai chegar pela metade. CBF, né? CBF. Gurizada, deixa eu falar outra coisa pra vocês. A gente precisa falar sobre as polêmicas do jogo do final de semana, porque o Textor respondeu o Antônio Brum, tá? O Textor respondeu o Antônio Brum nas redes sociais. A gente já tá vendo aí, inclusive, a publicação que o Textor fez mais cedo, e eu quero ler com vocês aqui essa publicação do Textor. Ele diz o seguinte aí, tá? Senhor Brum,
Por favor, informe-se sobre o meu trabalho antes de se envergonhar. Minhas preocupações têm se concentrado na manipulação de jogos obtidas por meio de baixo desempenho dos jogadores. Também solicitei especificamente investigação de um número raro de árbitros que cometeram erros óbvios em jogos que acreditamos terem sido manipulados. Esses podem ter sido erros honestos, mas acho que a responsabilidade é importante mesmo assim. Aí ele segue. Acredito que quando se acalmar, você também apoiará nossos esforços para combater a manipulação de partidas e entenderá a diferença entre a minha cruzada contra a manipulação de partidas e seu discurso emocional sobre erros honestos de árbitros. Ou seja, o Textor classificou o erro que aconteceu no jogo contra o Botafogo, no caso o erro que favoreceu o Botafogo, como um erro honesto de árbitros. Muito bem, ele segue. Por fim, para responder a sua pergunta, não estou feliz com o ponto conquistado. Acredito que deveríamos ter jogado melhor para ganhar os 3 pontos. E também acredito, como nossa tecnologia demonstra, que deveríamos ter recebido um pênalti como resultado da falta em Tiquinho Soares. Assim é o futebol. Boa sorte no restante da temporada. Ele ainda reivindica um pênalti, né? Um pênalti no Tiquinho Soares. Ele não fala em qual ponto foi da partida, no caso esse pênalti, mas ele pede um pênalti e ainda fala que o erro foi um erro honesto. O Brum, ele comentou nessa mesma publicação aí do Textor, no caso, tá? O Brum colocou a versão dele também. Olha só, vamos ler. Eu vou pegar a parte... O Brum, ele fala bastante sobre o erro que aconteceu no ano passado, na partida contra o Corinthians, mas eu quero pegar o ponto-chave dessa resposta do Brum, que vem ali, logo abaixo ali, ó. Também concordo que tivemos erros graves de arbitragem em nosso último confronto. Não, porém, na perspectiva que o senhor aponta. Aí ele vai. Mas sobre isso já me manifestei. E ao fazê-lo, além de cumprir minha função, entendo que, ao contrário de me colocar em oposição, aderi à sua preocupação e ao seu trabalho de denunciar esses erros importantes. Quer dizer, o Brum aqui ele se defende dizendo que ele não atacou o Textor. Ele se uniu ao Textor nas críticas à arbitragem. Só que vamos lá, a forma como o Brum falou ali foi uma forma mais atacando o Textor, né? Manda o Textor colocar esse no dossiê também. Enfim, vamos lá. Não vamos criar um caso aqui com todo esse tamanho e tudo mais, mas a forma como o Brum se manifestou não é de quem estava apoiando. Vamos combinar. Vamos combinar. E talvez nessa próxima questão que eu vou ler aqui para vocês, talvez aqui esteja o porquê do Brum ter amenizado esse ataque. Primeiro que lá ele estava no calor do jogo, ele estava no calor do momento, né? E aí ele fala sobre o Textor, aquela história toda e tal, e aqui parece ter uma explicação para ele ter dado uma amenizada na resposta do Textor. Ele diz o seguinte, olha só: caso não tenha sido assim percebido, excuso-me neste ponto por havê-lo mencionado expressamente. E gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao Botafogo pela compreensão sobre a tragédia que assolou o Rio Grande do Sul neste ano e pela ação solidária que teve com o Grêmio em momento tão difícil pelo qual passamos e cujas consequências seguimos experimentando. Saudações tricolores, disse Antônio Brum. Para dar aquela amenizada, como o Botafogo foi um dos primeiros clubes que ajudou o Grêmio, o Botafogo é importante nós colocarmos aqui, que mesmo antes da paralisação do campeonato que a CBF acabou anunciando ali no finalzinho de maio, o Botafogo já estava disposto a nos ajudar. O Botafogo iria inverter o mando de campo. Essa primeira partida, no caso do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, seria aqui na nossa arena. E o Botafogo já tinha dito, não, vamos inverter, não tem problema, fazemos a primeira aqui no Newton Santos e a segunda a gente joga lá na arena. Só que quando a CBF ela paralisa o campeonato em 2 semanas, acabou coincidindo da nova data da partida contra o Botafogo acabar no mesmo dia de um show que aconteceria no Newton Santos. Aí o Botafogo não iria sair do seu estádio para enfrentar o Grêmio e daqui a pouco, enfim, acabar gerando uma logística desnecessária. O que ele chegou a um acordo com o Grêmio então? De fazer as 2 partidas em campos neutros. Beleza.
Teve aquela história de Cariacica? Teve, mas foi muito mais um erro do Grêmio em permitir que a empresa que comprou a partida fazer essa história toda de levar esse jogo para Cariacica, do que justamente pelo Botafogo, que se propôs, no caso, a fazer as duas partidas em campo neutro. Fato é, o Botafogo nos ajudou lá atrás, ajudou, só que uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui nós somos prejudicados, o juiz inclusive colocou em súmula que o Monsalve agrediu, no caso, o jogador com cotovelo e tudo mais, o troço, assim, ó, totalmente fora da casinha, totalmente fora da casinha. Mas enfim, tá colocado então a polêmica, a resposta e a tréplica então de Antônio Brum junto ao Textor. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, quero saber o que tu acha dessa história toda, comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima, tchau!